Era outra. Era. Tá certo. Agora foi. Boa noite a todos. É com muita alegria que me encontro mais uma vez nessa casa de oração, para que a gente possa refletir um pouquinho acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E existia um grande fabulista na Grécia Antiga chamado Ésopo, que dentre várias de suas fábulas, uma delas narrava que certa vez um carroceiro passava por uma estrada de lama, quando de repente a sua carroça atola em um buraco e a roda da carroça fica presa. Naquele instante, dentro do seu desespero, esse homem desce da carroça e começa então a clamar pelo deus Hércules, deus dos pagãos, que representa o deus da força. Então ele pede e o deus Hércules se manifesta, perguntando àquele homem o que ele necessitava. E o homem diz que a sua carroça havia sido atolada e que ele precisava que Hércules então, com a sua força, removesse a carroça do atoleiro. Então o deus Hércules responde a ele: coloca o teu ombro de encontro com a roda da carroça e empurre você mesmo. Enquanto você não fizer a sua parte, tampouco eu te ajudarei. Essa fábula, ela ilustra exatamente esse princípio de ajuda-te que o céu te ajudará. Quantas carroças nós temos nas nossas vidas, representadas pelas nossas dificuldades, pelos nossos obstáculos, pelos nossos problemas, e muitas vezes nós não estamos fazendo os movimentos necessários para que nós mesmos possamos solucionar os problemas que nos chegam. Muitas vezes nos acomodamos, queremos que Deus, que a espiritualidade, que as pessoas resolvam as nossas dificuldades, tragam respostas para os nossos problemas, mas nós não nos movimentamos. Ou quando temos um objetivo, queremos que alguém alcance-o por nós, e nós não nos movimentamos da mesma forma. Quando falamos em ajuda-te que o céu te ajudará, Allan Kardec vai conceituar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Acharei, no item 2, que ajuda-te que o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Kardec fundamenta o conceito de ajuda-te que o céu te ajudará em duas leis morais. Quando nós recorremos ao Livro dos Espíritos, iremos encontrar Kardec discorrendo sobre 10 leis morais. Dentre essas 10, há duas, lei do trabalho e lei do progresso. Por quê? Os Espíritos dizem em O Livro dos Espíritos que por trabalho entende-se toda ocupação útil. Trabalho não é somente a nossa atividade profissional, mas tudo aquilo que eu realizo, toda atividade que eu executo e que gera um resultado é um trabalho. Então, quando nós estamos dentro das nossas casas, em alguma tarefa, estamos trabalhando. Dentro do nosso ambiente profissional, estamos trabalhando. Na casa espírita, voluntariamente, estamos todos trabalhando. Quando nós estamos diante de um problema, diante de uma carroça que atolou na nossa vida e que precisamos então raciocinar a melhor forma de resolver o problema, estamos trabalhando igualmente, ou seja, colocando em movimento as minhas forças intelectuais. E é necessário que assim seja para que eu não estacione, para que eu progrida, para que eu mesmo possa chegar à conclusão, chegar aos resultados pelas minhas próprias pernas. Logo, o mérito é meu. Consequentemente, vem a segunda lei, lei do progresso. Eu só vou conseguir progredir enquanto espírito se eu trabalhar. Trabalhar nas minhas questões íntimas, internas, nas minhas questões morais. Então, se eu tenho um problema diante da minha vida e eu busco resolvê-lo, quando eu chego a alguma conclusão e eu resolvo, eu ganho o quê? Experiência. Logo, eu progrido. Então, se novamente esse problema surgir diante de mim, um pouco tempo depois, ele já não me assusta, porque eu já passei por situação semelhante no passado. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, agora eu vou tratar de resolver. Quando eu falar aqui
Carroça, não estamos falando da carroça propriamente dita. Novamente, estamos fazendo uma representação das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos obstáculos que surgem diante de nós. Com isso, trabalhando, eu progrido, eu avanço enquanto espírito. E isso que eu aprendi, eu levo para a eternidade. É por isso que Kardec, então, vai nos dizer agora no item 3, que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Mais um ponto importante: a partir do momento que eu mesmo trabalho na solução do meu problema, o mérito é meu. Não é de quem está à minha volta. Eu progredi. Eu vou ter o benefício daquela boa ação que eu tomei, daquele ganho de experiência que eu obtive. Ok? Entendemos então que quando nós temos um problema, quando almejamos algo na nossa vida, nós precisamos nos movimentar, nos ajudando, para que o céu nos ajude. Mas isso significa que eu não posso pedir a Deus e a espiritualidade que me deem suporte? Naturalmente que podemos, sim, e devemos. Mas a análise que precisamos fazer é: o que é que eu estou pedindo de ajuda? Eu estou pedindo o milagre? Eu estou pedindo a resposta pronta? Ou eu estou pedindo o suporte? Há uma grande diferença. O que é que eu recebo então da parte do céu, entre aspas, o que é que eu recebo da espiritualidade de Deus quando eu busco me movimentar para resolver as minhas questões? Kardec vai dizer lá no capítulo 27, pedi e obtereis, no item 7. O que Deus lhe concederá sempre, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, Kardec aqui sintetiza basicamente em 3 forças, em 3 virtudes que são potencializadas em nós quando eu busco fazer a minha parte, quando eu busco me ajudar para solucionar o meu problema. Primeiramente, Kardec inicia: coragem. Coragem para que eu possa eu mesmo me manter de pé. Coragem para que eu não desanime. Coragem para que eu não desfaleça. Coragem para que a minha fé se mantenha acesa, viva, mas para que a minha coragem possa ser potencializada pelos bons amigos espirituais, eu preciso me manter numa postura de coragem também. Porque, novamente, ajuda-te que o céu te ajudará. Então mantenha-se de pé, faz o teu esforço e a espiritualidade vai colaborar na medida da minha necessidade. Faltando aquilo que eu estou precisando, é nesse ponto que eles vão agir. Coragem, para que novamente eu me mantenha de pé e eu fortaleça a minha fé. Porque a gente começa a analisar do seguinte aspecto: todos nós entendemos que Deus, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Questão 1. E na questão 13, ao tratar dos atributos da divindade, Kardec vai dizer que Deus é soberanamente justo e bom. Logo, aquele problema que está diante de mim tem uma razão de ser. Não está ali por mero acaso. Todo problema, todo obstáculo, toda dificuldade, toda carroça presa, ela tem uma razão de ser. Tem uma lição, tem um aprendizado. E se eu tenho Deus como um ser soberanamente justo e bom, Ele não colocou aquela carroça por mero acaso na minha vida, para fazer com que eu simplesmente sofra. Então, há algo a aprender. E como diz um velho ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus não nos dá problema algum que nós não tenhamos condições de suportar. Nenhum.
Por mais pesado que muitas vezes esteja sendo aquele fardo, aquela carga, todos os problemas nós temos condição de resolver. Porque se assim não fosse, entenderíamos que é um Deus que está brincando com as suas criaturas. E não é esse o Deus que pinta a doutrina espírita. É um Deus soberanamente justo e bom. Ou seja, não existe ser que seja maior em questão de bondade do que Deus. Aliás, em questão alguma. Porque em todas as características, todos os atributos, Deus é soberano. Mas Ele é soberanamente justo e bom. Ele precisa ser justo. Em qual sentido? Entregando a cada um conforme a sua obra. Porque se Ele não fosse justo, Ele não poderia ser bom. Se Ele privilegiasse uma criatura em detrimento da outra, fazendo com que uma sofra sem razão, enquanto a outra somente tem benefícios, seria injusto. Se é injusto, não é bom. Se Ele é justo, entregando a cada um conforme a sua obra, Ele é amoroso, misericordioso. Logo, aquele problema diante de mim tem uma razão de ser. Dessa forma, entra a virtude da coragem. O problema está ali, precisa de solução. Movimente-se. Você tem condição de trabalhar por si mesmo para encontrar uma solução. E a espiritualidade vai ajudar na medida da minha necessidade. Mas continua Kardec. Também a paciência. Por que a paciência? Porque nem tudo acontece no tempo que eu quero. Nem todo problema vai se resolver quando eu acho que tenha que se resolver. O mundo não gira ao meu redor. As pessoas não mudam conforme a minha vontade. As circunstâncias não se modificam porque eu quero. Tudo é dentro do seu tempo. Logo, paciência. Mas para que a minha paciência possa ser potencializada, novamente, eu preciso tratar a minha própria paciência. Eu preciso me colocar numa postura de ter paciência, entendendo, novamente, que as coisas não funcionam como eu quero, mas no tempo que tem que ser. A chuva cai quando tem que cair, o sol brilha quando tem que brilhar, fulano muda quando tem que mudar, e por aí vai. Tudo dentro do seu tempo. As coisas não são como eu quero. Dessa forma, eu preciso ter essa paciência e continuar trabalhando para resolver o meu problema. Mas entra a terceira virtude, a resignação. Por quê? Por mais que muitas vezes eu tente resolver alguns problemas, muitos não têm solução. A resignação, ela entra com uma questão da aceitação. Diante do fato que eu não posso modificar, agora eu preciso trabalhar em mim mesmo para aceitar aquilo que ocorreu. Porque não tem mais solução. Já está estabelecido tal situação, tal ocorrência. Agora me cabe aceitar e trabalhar em mim, para que eu possa me adaptar diante daquele contexto. Porque não adianta eu esbravejar, não adianta eu me irritar, porque o cenário não vai mudar. Vou agora trabalhar dentro de mim mesmo para aceitar aquela situação. Porque não adianta eu me desesperar, até porque quando eu quero encontrar uma solução para um determinado problema, se eu adentro na irritação, no desespero, na falta de paciência, esbravejo contra Deus, contra tudo, contra todos, eu vou arrumar um segundo problema, que são as consequências desse meu estado de espírito. Então eu já tenho uma carroça para desatolar, eu já tenho um problema para resolver, então tranquiliza-te. Tenha paciência, tenha serenidade, para que assim você possa enxergar uma melhor solução. Porque não há pessoa que consiga enxergar bons resultados se estiver sempre com a mente aturdida. A gente nunca vai enxergar com clareza. É como se começasse a chover diante de nós. Vou ficar irritado, desesperado, não encontro solução. Mas se eu mantenho a minha serenidade, se eu mantenho a minha harmonia íntima, se eu busco essa coragem, essa fé, essa paciência, tudo se clareia. Aliás, a fé é um outro ponto que adentra ali na coragem. Por quê? Allan Kardec também vai tratar da questão da fé em um Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem falar da fé humana e da fé divina, fazendo uma pequena divisão. Fé divina, fé em Deus. Fé nas leis que nos amparam, que são leis de amor. Então, novamente, como foi dito, todos nós temos aquilo que necessitamos para progredir. Os nossos problemas estão ali para trazer um ensinamento. Fé em Deus, que é fé no amor. E fé em mim mesmo. Por quê? Eu me entendo como um ser capaz de conseguir solucionar aquelas dificuldades. Eu acredito em mim, no meu potencial. Eu sei que eu vou conseguir suportar. Isso potencializa a minha coragem.
E Kardec ali continua que, dessa forma, a gente também recebe a sugestão dos bons amigos espirituais. E como que eu recebo essas vozes da intuição? Através da prece, através da oração. Quando nós falamos que nós precisamos viver em oração, não significa dizer que nós devamos viver rezando. É uma postura diferente. Viver com o pensamento em prece, na realidade, é buscar, na medida da possibilidade, viver pensando naquilo que é bom, que é belo, que é digno, que é nobre. Porque a partir do momento que eu adoto essa postura, o meu padrão vibratório eleva-se, eu me torno mais apto às sugestões dos bons amigos espirituais. Mas lembrando que esses nossos bons amigos espirituais, eles não vão nos colocar no colo. Eles vão nos dar as mãos, eles vão nos acompanhar na jornada, mas jamais fazer a parte que nos cabe. Por isso que entra novamente o conceito: ajuda-te que o céu te ajudará. O meu amigo espiritual vai estar ali, do meu lado, me acompanhando, me dando força, incentivando a paciência, a resignação, a coragem, auxiliando no bom caminho, mas jamais fazendo aquilo que eu devo fazer por mim mesmo. Por isso que Kardec ali finaliza: ajuda-te que o céu te ajudará. Muitas vezes o que queremos é ser socorridos por milagres sem despender o mínimo esforço. Assim, os bons amigos espirituais não nos auxiliarão. Eles deixarão a cada um de nós entregue ao nosso próprio livre-arbítrio, assumindo as consequências dos nossos próprios atos. Vamos ilustrar essas situações com dois cenários que é muito típico, principalmente dentro do nosso movimento espírita, para que nós possamos fazer algumas reflexões. Duas situações. A primeira delas: nos chega um problema de saúde, uma enfermidade. Todos nós passamos por enfermidades, todos nós passamos por problemas de saúde, sem exceção. E precisamos ter essa lucidez, entender que o nosso corpo físico, ele é perecível, sim, e ele tem um prazo de validade. Porque em realidade todos nós somos espíritos imortais. Estamos aqui, reencarnados, em um breve tempo nessa passagem, iremos voltar tantas vezes quanto se fizer necessárias, mas é natural que vez ou outra chegue até nós problemas relacionados à nossa constituição física. E muitas vezes é comum as pessoas buscarem a casa espírita principalmente em busca da tão famosa cura espiritual. Então chega um problema de saúde até mim e eu quero que os espíritos me curem. Eu quero que o Dr. Bezerra de Menezes tire aquele problema de dentro de mim. Ok? Nenhuma censura. Mas o que é que eu estou fazendo por mim mesmo para poder me livrar daquele problema que chegou? Eu estou indo até o médico? Eu estou fazendo exames? Estou buscando tomar medicações? Eu estou fazendo a terapia que seja conveniente? Ou então, se é necessário que eu faça uma intervenção cirúrgica, eu estou fazendo aquilo que me cabe para que os bons amigos espirituais possam me auxiliar? Ou eu só estou esperando simplesmente um socorro estranho da espiritualidade para que eu me cure? Me recordo de uma pessoa que certa vez chegou até uma casa espírita queixando-se com muita dor no nervo ciático, muita dor. E ela pediu para passar por um determinado tratamento de cura que aquele centro espírita oferecia. E ao ser questionada: você já foi até o médico analisar? Não. Mas por que não foi? Estou esperando o Dr. Bezerra me curar. Ok. É uma questão íntima de cada um. Mas seria coerente, inclusive, essa nossa postura para com os próprios espíritos, sendo que nós temos os recursos para que nós possamos ir atrás daquela nossa, digamos assim, daquela nossa cura que nós necessitamos? Por que estamos deixando de lado a medicina da Terra? Quem vem nos alertar quanto a isso não sou eu, é o Espírito Emmanuel, lá na obra O Consolador. Na questão 97, o benfeitor espiritual diz o seguinte: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Então Emmanuel deixa muito claro:
Por um longo tempo ainda, nós não poderemos deixar de lado a própria medicina da Terra, em busca do tratamento único exclusivamente espiritual. Até porque seria inclusive um desrespeito com a categoria de profissionais que lidam, que estudam durante muitos anos para tratar das nossas problemáticas físicas e nós simplesmente ignorarmos buscando o auxílio espiritual. Isso significa que nós não podemos recorrer aos espíritos? Podemos, sim, e devemos. Mas ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. Busca, sim, aquilo que é necessário na medicina da Terra. Está ali bem claro, Emmanuel que está falando. Que a gente não poderá deixar de lado o farmacêutico, o cirurgião, o clínico, em busca da cura do nosso corpo físico. E com relação ao centro espírita, precisamos ter aquela mentalidade de vir buscar na realidade a cura da nossa alma, do nosso espírito. Não apenas do nosso corpo físico, mas da nossa alma, que tem grandes enfermidades morais. Então nós precisamos recorrer aos bons amigos espirituais nesse sentido, através da palestra, através do estudo do Evangelho, para que nós possamos curar o nosso espírito e, em curando o nosso espírito, refletir-se isso na saúde do nosso corpo físico. Porque, pensemos, se nós sabemos que o nosso corpo físico, ele somatiza pensamentos negativos, como diz uma frase, que o nosso corpo transforma o rancor em dor. Então, se nós sabemos que o rancor, a angústia, a mágoa, ela desorganiza o nosso corpo físico, as nossas emoções desordenadas, elas prejudicam nosso sistema circulatório, nosso sistema hormonal, nervoso, dentre tantos outros. O princípio é o mesmo quando nós pensamos naquilo que é positivo. Nosso corpo físico ganha vitalidade. Nós buscamos a cura do espírito que reflete-se no corpo físico. Então, se eu estou pensando naquilo que é negativo, meu corpo físico é bombardeado. Se eu estou pensando naquilo que é positivo, naquilo que é bom, buscando a serenidade, buscando equilíbrio, buscando atividade no bem, logo, essas vibrações que eu mesmo estou emanando refletem-se no meu corpo físico, dando saúde a nível integral, mente, espírito e corpo físico. Então precisamos buscar a casa espírita pensando nessa questão do Evangelho, da cura do nosso espírito, fazendo sim a nossa parte. Se nós os fizermos merecedores, sim, de sermos curados, acontece muito. Mas a gente precisa ter a coerência de buscar o estudo do Evangelho para a cura do nosso espírito. Lembrando que, para que nós sejamos curados pela própria espiritualidade, não se faz necessário que muitas vezes precisemos estar em uma reunião de cura espiritual ou algo semelhante. Até mesmo antes aqui da palestra estavam passando alguns slides que dizia ali em um determinado slide que nós, enquanto estamos aqui, nós já estamos sendo atendidos pelos benfeitores espirituais. Porque é uma questão de pensamento, é uma questão de vibração. Todos nós aqui. Há uma grande equipe de médicos espirituais atuando em cada um de nós, muitas vezes realizando verdadeiras cirurgias, que nós não percebemos. A gente tem essa noção quando nós recorremos às obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, quando vai nos dar um panorama do que acontece durante uma palestra. Se nós estamos conectados com os bons amigos espirituais da casa, estamos com o nosso pensamento elevado, nós já estamos sendo todos aqui atendidos na medida da nossa necessidade por esses benfeitores espirituais que atuam nessa casa. O passe entra como um complemento de todo o tratamento. Então eu não preciso exatamente vivenciar o fenômeno para que eu seja curado. Basta a minha fé, basta a minha vibração. E aí a gente precisa ir um pouco mais além nas reflexões. Quando nós estávamos dentro das nossas casas, por conta da pandemia, que as casas espíritas estavam fechadas, será que nós deixamos de ser atendidos? De maneira nenhuma. Nós acompanhávamos lives, estudos online, dentro das nossas casas, e a espiritualidade atuava da mesma forma. Por quê? É uma questão de pensamento, de fé, de vontade, de vibração. Assim como a própria doutrina espírita é uma doutrina nova. Antes do surgimento do espiritismo, não ocorriam curas pelos espíritos? Ocorriam, desde o princípio dos tempos. Não foi com o surgimento do espiritismo.
Espiritismo veio facilitar, explicar, elucidar, mas antes a espiritualidade também já atuava. Então não é o fenômeno em si. Se nós precisamos ser curados, a espiritualidade irá atuar de alguma forma, desde que eu tenha fé e desde que eu me ajude para que o céu possa me ajudar. Preciso fazer a minha parte, me tornar merecedor, buscar o Evangelho, mudança de conduta, para que esses benfeitores possam atuar. Uma segunda situação, que é muito comum também de nós vivenciarmos, que é processos obsessivos. Muitas pessoas às vezes chegam até a casa espírita alegando que estão passando por processos de obsessão. Talvez estejam, talvez não. Muitas vezes nós não sabemos. Mas, como é cômodo da nossa parte, é preferível que a gente transfira a causa dos nossos insucessos ao espírito obsessor. É mais cômodo, porque assim eu não assumo responsabilidades. Então, eu digo que tem um espírito ali me atormentando e eu quero passar por uma reunião de desobsessão, por uma reunião mediúnica, ou que coloque o meu nome na vibração para que eu possa me livrar daquele encosto, entre aspas, conforme dizem no vulgo popular. E aí, a pessoa vai para o tratamento de desobsessão, para a reunião mediúnica e a vida não modifica-se. E ela diz que o centro não presta. O centro é muito fraco, os passes são muito fracos, porque a minha vida não melhora. Ok, vamos ao conceito de ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que você está fazendo para se livrar daquela influência negativa que você acha que está passando? Acha, porque nós não podemos afirmar com certeza. O que é que você está fazendo? Como tem sido a sua conduta? Qual tem sido a sua postura diante da vida? Porque se supostamente há um espírito ali lhe influenciando negativamente, é porque houve conexão. E se houve conexão, tem porta aberta. Quem que precisa fechar essa porta? Eu. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é simplesmente ir até uma reunião de desobsessão, querer que o centro limpe, tire aquele espírito obsessor para que eu continue da mesma forma. Portanto, eu preciso trabalhar nas minhas questões internas. Qual é o caminho? Novamente, o Evangelho. Porque se eu sou uma pessoa, por exemplo, com tendências agressivas, naturalmente eu vou atrair que tipo de espíritos? Que também compactuam com a agressividade. Vão sintonizar-se comigo, porque gostam de mim ou não gostam, enfim, mas se sentiram afinizados com aquela minha sintonia. Então, eu quero que aquele espírito agressivo saia de perto de mim, mas eu não mudo a minha agressividade. Aí fica complicado. A conexão vai estar sempre ali aberta. E aí é muito comum a gente perceber nas reuniões mediúnicas dois tipos de situações de comunicações. Uma delas é quando um espírito afirma que não adianta ficar tentando atormentar alguém porque aquela pessoa está buscando se melhorar e ele não está conseguindo mais nenhum sucesso. Logo ele começa a dobrar-se também àquela situação. E uma outra ocorrência é quando um espírito diz que mas por que estão me culpando? É ele que me chama, porque a pessoa não faz a parte dela. Então a pessoa precisa modificar-se. O que Allan Kardec vai trazer para a gente lá no Livro dos Médiuns? Ele comenta o seguinte no capítulo 23 da Obsessão. As imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus, e basta a sua vontade por os afastar. Mas assistem apenas aqueles que os ajudam, por meio dos esforços que fazem para melhorarem. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência. Vejamos que Kardec pontua o seguinte, que as nossas imperfeições morais que dão acesso aos espíritos obsessores. Logo, quem tem que tratar? Eu. Onde eu trato essas imperfeições morais? Evangelho. Então, se eu sou, novamente, citando uma questão de agressividade, se eu sou uma pessoa agressiva, o que o Evangelho tem a me oferecer para questões de calma, de afinidade, de doçura, de brandura, de serenidade? Com certeza ela tem grandes lições do Cristo, grandes lições dos Espíritos acerca dessas virtudes. Então, ali que eu preciso tratar a minha imperfeição moral. E a partir do momento que eu busco estudar essas questões, a reunião mediúnica, a desobsessão entra como um complemento, como um auxiliar do meu tratamento.
porque eu estou fazendo a minha parte, buscando melhorar a minha conduta, facilitando a ação dos bons amigos espirituais para me desconectar daquela suposta conexão negativa que eu acabei me ligando. Novamente, ali diz Kardec, assistem apenas aqueles que os ajudam por meio dos esforços que fazem para se melhorar. Claro que os bons amigos espirituais são muito mais poderosos do que qualquer outro espírito que esteja ali enraizado no mal. Mas eles não podem fazer a nossa parte. Por isso, novamente, ajuda-te que o céu te ajudará. Tratamento de desobsessão ou para me livrar de influências negativas, não há outro, é evangelho. Assim como ali, a prática do bem. O bem que eu realizo que torna-se para mim um benefício na minha própria existência e angaria cada vez mais a companhia dos benfeitores espirituais. E assim a gente chega à conclusão que um processo de obsessão, de desobsessão na realidade é uma autodesobsessão. Sou eu mesmo comigo mesmo. O centro espírita ou qualquer outra instituição religiosa vai adentrar como um complemento, mas jamais fazendo aquilo que eu tenho que fazer por mim mesmo. E mais um pequeno aqui complemento. Diz ali Kardec, muitas vezes a gente precisa evitar atribuir a ação desses espíritos aos nossos insucessos. Muitas vezes a causa reside em mim mesmo. Não tem espírito, digamos assim, obsessor algum. Sou eu mesmo que estou prejudicando a minha vida. Na sequência, Kardec traz um relato interessante para que a gente possa fazer uma análise e entender essa questão. Porque ele comenta que um lavrador, certa vez, tinha ali o seu campo infectado e estavam morrendo os animais, prejudicando-se todo aquele campo, e aquele lavrador já estava considerando que haviam feito algum feitiço para todo o seu campo, porque não havia outra explicação. Ele recorre então a Kardec. E Kardec traz o relato que certo dia um lavrador nos mandou escrever que há 12 anos todas as desgraças caíam sobre os seus animais. Ora morriam as vacas e deixavam de dar leite, ora morriam os cavalos, os carneiros ou os porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, o mesmo se dando com as missas que mandou rezar e com os exorcismos que mandou fazer. Acreditou então, segundo as superstições do campo, que haviam feito algum mal para os seus animais. Julgando-nos, sem dúvida, com o maior poder de conjurar que o padre da sua aldeia pediu-nos um conselho, eis a resposta que obtivemos. Na sequência, temos o que os espíritos falaram acerca da situação, dando, no caso, o recado a este homem. A mortandade ou as doenças dos animais desse homem provém dos seus currais infectados, que ele não manda limpar porque isso custa. Ou seja, aquele homem achava que era uma ação dos espíritos, quando na realidade era a sua própria imprevidência. Mas vamos trazer isso para nós. Quantas vezes é mais fácil a gente atribuir aos espíritos a causa dos nossos erros, dos nossos insucessos, dos nossos problemas? É que é cômodo. O obsessor não está do meu lado ali, materializado para se defender. Então é mais fácil eu jogar a responsabilidade para cima desses espíritos equivocados, quando na realidade sou eu mesmo que estou arrumando os meus problemas. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. E a doutrina espírita ela vem como uma grande facilitadora nesse sentido, nos trazendo justamente o Evangelho do Cristo à luz da razão, o ensinamento dos espíritos que vai de encontro ao nosso coração para que nós possamos nos transformar intimamente, descobrir as forças que residem dentro de nós para que nós possamos resolver os problemas que existem nas nossas vidas. Aliás, eu gostaria até aqui de fazer um pequeno comentário, uma pequena parte, porque é importante, diante da responsabilidade que a gente tem perante a doutrina espírita. O Espiritismo ele está aqui justamente para colaborar na nossa transformação moral. Existe uma frase muito conhecida de Kardec, que está lá no capítulo Sede Perfeitos de Evangelho segundo o Espiritismo, em Os Bons Espíritas, que diz que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Kardec não diz que o espírita é o perfeito, diz que é o que se esforça, ou seja, caiu, levanta, ajudando a si mesmo. A doutrina espírita, ela não está aqui para nos trazer, digamos assim, fofocas do mundo espiritual, noticiários do mundo espiritual ou nos apresentar fenômenos. E aí, muitas vezes, eu posso até ser chato no que eu vou dizer, muita gente às vezes não gosta, mas, por exemplo, nós perdemos tempo com discussão para saber se o Espírito Emmanuel reencarnou no interior de São Paulo ou não faz diferença nenhuma na minha vida.
e na vida de ninguém na realidade. E às vezes a gente vê, infelizmente, o movimento espírita discutindo essas questões que são banais, que não nos trazem progresso algum, quando a gente perde tempo, ao invés de estar buscando a doutrina espírita, o Evangelho, para aquilo que me faz progredir. Que diferença faz para nós se Emmanuel está reencarnado ou não? Nenhuma. Aí há quem diga, mas é interessante saber por quê. Mas vai ser um grande missionário. Ok, e quantos missionários nós temos hoje? Já tivemos muitos conhecidos, outros trabalhando no anonimato. E mais um ponto, se Emmanuel reencarnou ou não, é da lei. Ele não era espírito perfeito, ele precisaria reencarnar sim, assim como todos nós vamos reencarnar. Se Joana de Ângeles vai reencarnar, também é da lei. Então não há fato nenhum extraordinário nesse ponto. Agora, nós perdermos tempo com essa discussão, e o que é lamentável é que muitas vezes a discussão toma um determinado tom, um calor, que lamentavelmente a gente já vê nos dias de hoje, algumas pessoas quase se atribuindo a titularidade de Emmanuel, o que é muito grave. E isso arrasta a nós no movimento espírita, porque lembremos-nos do outro capítulo que há no Evangelho: haverão falsos cristos e falsos profetas, tenhamos cuidado. E às vezes tudo aquilo que está sendo dito, principalmente na grande mídia espírita, nós precisamos tomar cuidado. Porque há muito sensacionalismo, discussões infrutíferas, que vai haver guerra, que não vai, que o mundo vai se dividir, que não vai, sobre datas. O Espiritismo não dá previsões, a doutrina espírita não coloca datas, isso está lá em A Gênese de Kardec. Então nós acabamos por perder tempo com noticiários para saber o que está acontecendo, onde está Emmanuel, onde está Joana, vai ter guerra, não vai ter guerra, já somos regeneração, não somos regeneração, está chegando, não está, quando vai ser? E eu questiono novamente, que diferença isso faz na nossa transformação? Enquanto eu estou ali cheio de angústia para tratar, eu não estou conseguindo me acertar com o meu parente, com o meu amigo, discutir, tenho uma mágoa, tenho uma raiva incontida. Enquanto tanto eu tenho para trabalhar dentro de mim, eu estou perdendo tempo para saber onde está Emmanuel. Tenhamos cuidado e tenhamos a lucidez de entender que a doutrina espírita, ela não está aqui para esse serviço, que na realidade passa a ser apenas um noticiário do mundo espiritual. É uma doutrina muito séria e que nós precisamos levar com a seriedade que ela merece. Logo, nos diz Emmanuel: Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida das nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como o edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Jesus não pede para que nós façamos grandes sacrifícios e nem que a gente vá além das nossas forças. Jesus só pede que nós sejamos colaboradores, que nós façamos a nossa parte, que nós nos modifiquemos. E Ele ali, sim, com todo o amparo, sempre estará conosco, porque foi Ele mesmo que disse que estaria conosco até o final dos tempos. Foi Ele que nos convidou sempre a ir até Ele, quando disse: vinde a vós, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tantos ensinamentos que Jesus nos deixou, tantos caminhos de transformação, que a única coisa que Ele nos pede é para que nós sigamos esse caminho, verdade e vida, para que nós possamos fazer a nossa parte na nossa transformação. Porque, como diz Emmanuel, ali, se a gente está aguardando o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como o edifício se levanta da base, o reino de Deus começa em nós. O edifício começa do chão e vai subindo. Então o reino de Deus que a gente quer, o mundo regenerado que a gente quer, começa onde? Em nós. Se eu quero ver o mundo transformado lá fora, preciso começar a transformar o meu mundo interior. E não esperar que as coisas aconteçam milagrosamente. Eu preciso fazer a minha parte. Se eu quero a paz, que eu seja pacificador no meu lar. Se eu quero que as pessoas sejam pacientes, que eu seja paciente naqueles locais em que eu vivencio a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, fazendo eu a minha parte na minha transformação moral. E se cada um de nós aqui se propor a esse serviço, com certeza a gente avançará em muito. Mas para isso, a gente precisa se dar as mãos.
e assumir essa proposta, fazendo-nos aquilo que nos cabe para que os bons amigos espirituais possam nos ajudar. Ou seja, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas não fiquemos sentados aguardando as transformações. É isso que Jesus pede de nós. Como diria Chico, certa vez, Jesus não nos pede grandes sacrifícios. Jesus não solicita para que nós escalemos o Monte Everest, disse nosso querido e saudoso Chico. Jesus apenas pediu para que nós amássemos uns aos outros, simplesmente assim. Então façamos todo o bem que há dentro de nós, busquemos as forças que há dentro de nós, para que nós possamos ver toda uma transformação acontecer, nos ajudando para que os bons amigos espirituais possam nos ajudar. Muita paz a todos.